Graças e paz. Eu louvo a Deus pela bondade dele, né? Porque quando a gente vai analisar de onde Deus tirou, de onde Deus chamou, a gente fica, principalmente quando você vê um outro igual a você, né? Você olha assim, você diz: rapaz, eu já estive ali. Eu já andei por aquele caminho ali. Eu já andei por aquele beco sem saída, né? Porque caminho só Jesus. Então eu louvo a Deus pelo privilégio de poder compartilhar sem dores, sem muitas dores, porque dói, dói, isso é verdade. Falar, porque toda vez que você vai falar sobre aquilo, você meio que é remetido, né? Aquele passado onde você acreditava que era feliz, mas você estava se matando. E isso é uma realidade, né? Em nossos dias. Conheci o que hoje, né? A gente pode dizer, né? Os produtos não autorizados pela Anvisa. Os produtos não autorizados pela Anvisa. E conheci jovem logo cedo. E segui uma vida de crenças que aquilo ali ia me fazer muito feliz. Não tive, confesso a vocês que eu não tive educação religiosa, a não ser a educação que minha mãe me deu, né, através da Umbanda, né, Quimbanda. E essa foi a educação religiosa que eu tive. E quem conviveu com isso sabe o quanto o negócio é pesado, né? Nunca servi a nível sacerdotal, né, a essa religião, mas fui adepto de pactos, né? Fui uma pessoa que minha mãe é que tinha, né, servia a nível sacerdotal, minha mãe e minha avó. Cheguei a participar de rituais, tá? Essas coisas só Deus mesmo, né? E quando você pensa que você fez aquilo, você diz: cara, eu pensava que eu era louco agora, mas eu já fui muito mais louco, né? Em fazer cada besteira, abrir a vida para aquilo tudo, né? E participei de muitos. Naquela época não tinha, né, os grupos do WhatsApp. A gente para se comunicar com alguém tinha que ser, né, tete a tete, né, via oral. Você teria que falar direto com a pessoa, conhecer a rotina da pessoa e tentar fazer uma coincidência ali, né? As pessoas tinham palavras, eram mais pontuais, né? Porque tinha como se comunicar: ó, tô aqui, vou dar logo. Não tinha isso. Você tinha que ir pra lá e esperar, né? Sempre existiu ônibus, carro, né? Mas de cara mesmo, você sabe que o mundo sempre ofereceu aquilo que você, né, mais acredita, né? Mais acredita que vai ser bom supostamente para sua vida. E comigo não foi diferente. O diabo me fez a proposta e eu aceitei e por causa de viver uma vida
de droga, né, né, não me leve a mal, né, de produtos não autorizados pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, né? E assim, eu segui essa vibe aí, como dizem, né? Essa vibe desse consumo. E quase tive minha vida desgraçada, né? Me meti em tudo que foi de coisa errada. Convivi com muitos, não somente usuários, né? Mas traficantes e tal. Cheguei a ser preso não por droga. Preso no período em que eu estava no quartel. Mas que com certeza, né, tudo foi. Tudo condizia, né, para as drogas, porque levava uma vida dispersa, tendo uma grande responsabilidade e fazendo tudo errado. Bondade de Deus. Conheci Jesus num momento bem triste, né, da minha vida, dentro do quartel, quando por um descuido meu eu não cometi um crime de fato, né? Eu não fui preso por um crime que eu pratiquei, mas foi por uma displicência, né? Eu fui parar na cadeia do quartel. E ali eu propus que minha vida estava desgraçada, né? Porque assim, para uma pessoa que usuário de muitas coisas, né? É terrível, né? Você ficar sem, vem a abstinência, né? A crise de abstinência. Eu vivi isso tudo, eu tive essas coisas, eu tive crise de abstinência, eu tive esses problemas todos que as pessoas aí, né? Que tem muita gente assim, eu passei agora por Iara. Vai ficar aí, viu? E eu tive, né, essas coisas, né? Crise de abstinência, eu preso ali, quase pirando. E naquela época eu a gente não tinha celular, né, e tal, essas coisas. Mas aí minha avó mandou um radinho pra mim, uma Bíblia. E lá em casa as pessoas, né, não conheciam a Deus, mas mandaram uma Bíblia pra mim. Foi Deus, porque Deus quando quer, ele usa até o inimigo, né, pra servir como ponte para você pisar, se for necessário. E minha avó mandou uma Bíblia para mim. Minha avó era macumbeira mesmo, minha avó. Ela mandou uma Bíblia e mandou um radinho de pilha. E eu começava a ouvir Transamérica, Rádio Cidade, quem é desse tempo sabe. Me dava uma tristeza, me dava uma angústia, porque eu sabia que naqueles horários ali os meninos estavam indo para dentro da mata, usar droga, e ficava pensando, ai como eu queria estar lá, e eu não estava. E era terrível. Então eu botei numa rádio evangélica. Quando eu coloquei naquela rádio evangélica, acabou-se. Ali tava Deus, ele estava falando através de uma pessoa, eu não sabia. E aquela pessoa dizia, faça a prova de Deus. E veja se ele não responde. Ele responde e tal, e pá, aquele papo de crente chato para quem vivia como eu vivia. Eu era aquele tipo de pessoa que a pessoa chegava na minha porta, batendo palma. Eu dizia assim, é crente? É? Se é eu, pá, batia a porta na cara e ligava a minha radiola, me respeite, eu tenho 50 anos. Ligava a radiola e botava o disco de Titãs, onde tinha uma música chamada O Pulso Ainda Pulsa. Quem for do meu tempo sabe o quão terrível é essa música, né? Ela só fala, a única palavra que não é doença é o pulso. A única palavra, o pulso ainda pulsa. Essas duas palavras são as únicas palavras que não é doença.
O restante da música é só doença que ele fala. Já começa por peste bubônica. Imagine o resto. Então, eu colocava aquela música para repelir os crentes. Veja como era legal. Odiava cristão. Até que eu dentro da cadeia lá, aquele pastor falando, faça a prova, você vai ver se Deus não vai lhe responder e tal. Eu digo, eu quero ver, que essa conversa, eu quero ver. Eu digo, eu quero sair tal dia dessa cadeia. Eu quero sair nesse dia. Na verdade eu disse, eu quero sair um dia antes deste dia. Eu não queria sair naquele dia, eu queria sair um dia antes. Rapaz. Mas Deus, olha, irmão. Irmão, quem trabalha com incredulidade é o diabo. Entenda, me entenda. O diabo, ele não quer ser conhecido, fica tranquilo. Tem muita gente mostrando, né, o diabo, mas ele nunca foi dele o desejo de que você tivesse fé nele. Ele sempre conta com a incredulidade. Não creia e seja guiado por ele. Quanto mais você conhecer o diabo, mais você vai entender. Você vai ver pessoas que são endemoniadas, literalmente. Você vai perceber a ação dele, entendeu? E ele não quer que você discirna ele, identifique ele no rosto de pessoas, em ação de pessoas, a voz dele através de pessoas. E eu disse, eu quero só ver se Deus existe, vai me tirar daqui. E vai me tirar daqui nesse dia, um dia antes dessa data X. Pronto, foi o suficiente. Cruzei meus braços na solitária lá, sozinho, e fiquei esperando em Deus. Não era crente, não era nada. Um cachaceiro, um maconheiro, um cheira-cola, um noiado, dentro das Forças Armadas, especificamente Marinha do Brasil. Não me julguem, eu não conhecia esse Deus maravilhoso. Se eu conhecesse, talvez, com certeza, eu não teria feito toda aquelas loucuras que eu fiz. Mas aí quando chegou naquela data determinada por mim, detalhe, não foi por Deus, foi eu que determinei a data que ele deveria fazer aquilo para provar para mim que ele existia. E que mais? Que ele era poderoso. E o que é que ele fez? De manhã cedo, o sargento me chamou e disse, ô preso, eu estava sendo chamado de preso, né? Vem cá, diga aí, hoje é o dia da tua saída. Eu digo, não. Aí naquela hora, meu amigo, naquela hora você não. Eu particularmente, eu não estava conseguindo comer, não estava conseguindo beber água, nada. Aí eu já consegui comer, já consegui. Eu digo, quando eu sair daqui é um abraço. Eu vou pintar e bordar, né? Vou fazer e acontecer. Foi o que deu. Meti a cara no mundão, peguei o dinheiro que estava acumulado na minha conta, por conta que foi de um mês para o outro, né? Que eu estava saindo de um mês entrando no outro, quer dizer, meu pagamento ficou lá retido. E como eu peguei quase 30 dias de cadeia, meu dinheiro acumulou, né? Então assim, eu fui beber, morar, farrar, porque Deus, o Deus que os crentes falam, me soltou da cadeia. Você vê como Deus é bom, né? Ele abre as cadeias, ele dá liberdade para pecar ou não. Ele quer você livre, independente do que você queira viver. Entendeu? Que Deus nos ajude. Eu cheguei a usar muitas drogas, muitas drogas, psicoplégico, cocaína e muitas coisas. Maria Marluce, a enfermeira para fazer atendimento. Depois do Fiat. Ok. Detalhe, né?
trabalho. E simplesmente fui-me embora comemorar. Beber, morar. Fui viver a vida como filho pródigo, né? Depois de receber a herança. Fui fazer aquilo que me convinha fazer por amor a mim mesmo, né? Porque eu não... Por amor ao prazer, né? Não vou dizer nem a mim mesmo, porque quem se ama não faz uma besteira daquela, umas besteiras daquela que eu fazia. Isso é o típico não se ama. E Deus, em sua misericórdia, me fez viver, me fez reviver, né? Depois de me libertar, me fez reviver e por fim me dá um. Mais na frente o Senhor me cobrou. Quando o negócio já estava bem ruim, o Senhor falou para mim e me cobrou. Porque assim, na verdade eu não fiz nenhuma promessa, né? Eu não disse que iria fazer A, B, C por ele. Não. Eu somente, né, acreditei e confiei, né? Fiquei lá na crença de que ele poderia fazer como muitos cristãos hoje, né? Fazem, né? Só crê naquilo que ele pode fazer por você. Mas não acredita que você pode fazer muito mais através dele, né? E tive minha vida impactada, virada pelo avesso, porque quando eu achava que eu tinha feito muita coisa errada, eu estava apenas começando, né? Porque depois que eu saí dali do quartel, fui ver minha vida, né? Feito o filho pródigo dissolutamente, só fazendo merda, só fazendo besteira. E eu, assim, perdi o rumo, né? O controle, né? O controle que estava na minha mão, eu continuei entregando a quem não deveria. Aí fui para as drogas mais pesadas, né? Cocaína, droga até que eu estava conversando com uma médica ontem, falando que já tinha feito uso daquilo ali. Ela disse, que isso aí é para dilatar a pupila. Eu disse, pois é, doutor, isso aí entrando pelo nariz é uma loucura. Se tu chegasse a usar cola, eu digo, cheguei a usar cola. Meu Deus, não acredito. Tu é louco? Eu digo, nada, eu até sou, né? Eu até sou louco, né? Mas naquela época era muito mais louco. Hoje a minha loucura é por ver pessoas transformadas, né? Ouvindo a palavra de Deus. Eu vivo uma vida como um mendigo, um ex-mendigo que encontrou o lugar onde tem pão e voltou para avisar todo mundo onde tem pão e água. Pão da vida e a água, né? Vós já estás limpo pela palavra que tendes ouvido. E foi assim que Deus fez, né, na minha vida. Vivi uma situações que, meu Deus, é pouco tempo para falar, para muita história. São muitas as histórias, muitas as histórias. Só um Deus bom para entender. E ainda só um Deus maravilhoso para olhar para mim e permitir, assim, eu vou permitir que você viva, tá? Mas eu quero contar com a tua história para influenciar a história de outros. Porque, olha, você pode estar até com um problema na sua família, com pessoas que usam, né, droga e tal. Mas fica tranquilo. Ora a Deus, apresenta ele a Deus. E o Senhor no tempo certo vai ter um encontro com ele. Com certeza, não duvide não. Se você crê no Deus que pode, né, ele pode muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Somente confiar e esperar em nome de Jesus.
Porque assim, o que há de vir virá e não tardará. A gente só tem que fazer o certo, né? Fazer o que é para fazer. Porque a ele toda a honra, toda a glória. Porque eu faço feito Davi, foi-me bom, salmista, né? Ter passado por tudo aquilo. Só assim eu saberia, eu sei contar hoje a história. Porque só Deus mesmo para ter misericórdia. E acreditar. O que é legal disso tudo é que Deus olha para você, mesmo vendo você numa situação, sei lá, ele olha para você como um artista, né? Como um oleiro olha para o barro, né? Quando o oleiro, que Deus é oleiro, quando ele olha para o barro, ele enxerga algo ali, mas você olha para o mesmo barro e você não enxerga aquilo. Mas ele, quando olha para você, ele vê tudo. Já está tudo no olhar dele, tudo em você. Só falta tomar forma. Virar vida, virar movimento, virar objetivo, virar um alvo e ser prático. Esse é o olhar do Senhor. Quando ele olha para você, quando ele lhe vê, ele diz: vou usar essa pessoa. Então ele vai perseguir até encontrar. Então, não duvide, ele está no controle, ó. O controle. O controle está na mão dele. Amém? Deus abençoe. Fica na paz.